As relações fundamentais na trigonometria auxiliam o seno, cosseno e a tangente. Além disso, na física, são extremamente importantes na ótica geométrica e em diversos outros assuntos. Se você está curioso para conhecer sobre cotangente, secante, cossecante e seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, fica mais um pouquinho nesse vídeo. Vocês estão aí, né? Galera, na videoaula de hoje a gente vai falar sobre as relações fundamentais trigonométricas. Essa aula ela é um complemento daquela aula que a gente aprendeu seno, cosseno e tangente. Então, considerando um triângulo retângulo, se eu considerar um ângulo θ nele, eu lembro que eu tenho três principais. Então, o seno de θ, o cosseno de θ e a tangente de θ. Não se esqueça você que o seno de θ ele é calculado como o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente de θ é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, nessa aula, a gente tem algumas ferramentas para trabalhar com esses caras, que são os principais. Bom, eu posso escrever, além de ter o seno, o cosseno e a tangente, a primeira que eu vou escrever, então, considerando esse ângulo θ, seria a minha secante. Então, a secante de θ, galera, ela é muito interessante, porque essas funções elas vão parecer assim, como sendo o inverso. Essa é a dica que eu vou dar para vocês, mas cuidado, é só uma maneira da gente dizer. Então vamos ficar assim, ó, a secante de θ, ó, C, não lembra seno? Sim, mas como é o contrário, a gente vai pensar assim, ó, 1 sobre o cosseno de θ. Então a minha secante de θ é 1 sobre o cosseno. Então lembra, ó, seno te lembra não, secante. Então é o inverso, é o cosseno. Bom, a cossecante, galera, que é a cossec, ó, a cossec de θ, também é a mesma dica que eu dou para vocês. Lembra que, ó, não lembra cosseno? Cossecante não lembra cosseno? Sim, só que é o inverso. Então a gente vai ter 1 sobre o seno de θ. E para finalizar esse daqui, a gente tem a cotangente. Então, como o próprio nome diz, ó, ele lembra demais a tangente. Então você vai falar, pô, é o inverso da tangente? Sim, cotangente é o inverso da tangente de θ. E a mais importante de todas, pessoal, a que eu gosto mais de brincar com ela, é essa daqui, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso daqui é igual a 1. Então, essa relação ela é extremamente importante. Muitas relações vão decorrer dela. Então, por exemplo, se eu quiser isolar o seno ao quadrado de θ, eu pego esse cosseno e passo para lá. Eu fico com seno ao quadrado de θ igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Eu também posso ter, pessoal, isolando o cosseno ao quadrado de θ. Então, eu pegaria esse seno ao quadrado, passaria para cá, ficaria que o cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ. Beleza? Ó, guarda isso daqui, fundamental importância, bate um print aí da tela e bora resolver o exercício. Ah, e não esquece o seguinte, essas duas relações também são importantíssimas, então deixa elas guardadas aí mais um pouquinho. Bem-vindos ao primeiro exercício. Considerando que o x é um ângulo que está entre 0 e 90 graus, então a expressão seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno de x é igual a... Bem facinho, bora aplicar isso. Pessoal, logo de cara, você olhando para isso, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno de x, primeira coisa que você vai bater o olho, você vai identificar a sua relação fundamental aqui em cima. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre resulta em uma unidade. E aí a gente está praticamente com o exercício na mão. Olha só, isso daqui, galera, inteirinho, vai resultar em 1, por causa da nossa relação fundamental da nossa trigonometria. Portanto, isso tudo aqui em cima vai dar 1. 1 sobre cosseno de x. E aí lembra comigo, o que significa 1 sobre cosseno de x? Lembra o inverso do cosseno? Opa, inverso. Lembra secante? Sim. A resposta é que o inverso do cosseno, 1 sobre o cosseno,
isso é exatamente a mesma coisa que secante de x. Bora para o próximo. Olha esse segundo exercício. É um exercício da Universidade Federal de Viçosa e ele fala assim: satisfeitas as condições de existência, a expressão e igual a 1 menos seno ao quadrado dividido por cotangente vezes cossecante é idêntica a... Bom, vamos trabalhar com isso. A nossa expressão e, ela é escrita assim, ó. E é igual a 1 menos seno ao quadrado de x dividido por cotangente de x. Tudo isso daqui multiplicado por cossecante de x. Cossecante de x. Primeira coisa que nos chama a atenção é essa partezinha aqui de cima. Esse 1 menos seno ao quadrado de x, concorda comigo? É muito tranquilo. Galera, lembra, eu vou fazer aqui no canto, ó. Lembra que a relação nossa é que seno ao quadrado de um ângulo, tipo θ, x, mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Então, se eu pegar e passar isso daqui para lá, vai acontecer que o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos seno ao quadrado de x. Quer dizer, tá vendo isso? Tá vendo isso? Então, quer dizer, esse cara é igual a cosseno ao quadrado de x. Já vamos substituir ali. Portanto, isso vai ajudar em muito a gente no exercício. Olha lá, dando uma apagadinha aqui. Bora aqui, ó. Vai ficar, então, que o e vai ser igual. Substituindo aqui em cima, ficaremos com cosseno ao quadrado de x. Dividido por a cotangente, galera, ele é exatamente o inverso da tangente. Você concorda comigo? Então, a cotangente, eu posso escrever ela assim, ó. Então, vem aqui para o lado comigo, ó. A tangente de x, ela não é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. Concorda? Agora, a cotangente de x, então, ela vai ser o cosseno dividido pelo seno. Fácil? Bora substituir. Então, ficaremos assim, ó. Cosseno de x dividido por seno de x. Vezes, então lembre-se que tudo isso daqui está entre parênteses, né? Desse jeito. Vezes, vou fazer com tinta vermelha agora, a nossa cossecante. Lembra? Cossecante, não lembra cosseno? Mas não é o inverso? Então é o seno. Ficaremos assim, ó. 1 sobre seno de x. Olha que legal, gente. Muito tranquilo o nosso exercício. Por quê? Tá vendo que um está embaixo do outro? Então você tem cosseno com cosseno ao quadrado. Opa, cortei esse. Esse cara é cosseno de x vezes cosseno de x dividido por cosseno de x. Cancelei um deles. Tá vendo que aqui você tem seno, seno aqui embaixo, né? Então se você for observar assim, ó, estão na mesma linha, na linha de baixo, pode cancelar esse com esse. Aí você fica com a sua resposta. O E seu vai ser simplesmente igual a cosseno de x. Essa é a resposta do exercício 2. Olha esse exercício 3 da Universidade Estácio de Sá. Ele fala assim: simplificando a expressão y igual a seno de 17 vezes cotangente de 17 vezes cotangente de 73 vezes a secante de 73 é igual a quanto? Pessoal, vem comigo aqui, ó. O y ele vai ser igual, seno não tem o que dizer, você repete isso. Seno de 17, a mais básica de todos. Agora, a cotangente, nós sabemos que o nome dela é de inverso da tangente. Então, se a tangente é seno pelo cosseno, a cotangente é quem? Cosseno pelo seno. Então, vamos ficar assim, ó, vezes cosseno de 17 dividido pelo seno de 17, vezes cotangente de 73, a mesma coisa, vai ficar cosseno. Opa, 73 dividido pelo seno de 73 vezes, galera, quando você tem ali, ó, secante de 73, a secante não lembra seno, mas é o inverso, então vai ficar cosseno, 1 sobre cosseno de 73. Agora vai ser uma festa aqui, ó, porque a gente vai sair cancelando muitas pessoas, né? Então, ó, seno de 17 em cima com seno de 17 embaixo foi-se embora. Cosseno de 73 com cosseno de 73 foi embora. Portanto, você vai ficar assim, ó, que o y vai ser igual, em cima só tem cosseno de 17 dividido por, embaixo você tem seno de 73. E aí você vai falar,
Professor, errei. Errei, não tem como fazer agora aqui, ó. Não tinha que cancelar tudo? Pensa comigo. Galera, vem comigo aqui rapidinho. Lembra lá que você tinha assim, ó, o seno de 30 graus? Então vem fazer um insight aqui comigo no meio do exercício. O seno de 30 graus, quanto que ele dava mesmo? 1 sobre 2, certo? Quem que ele era igual? O seno de 30, ele era exatamente igual ao cosseno de 60. Esse cara era igual a esse. Tá, mas o que você está querendo falar? O seno de 45, ele era exatamente a mesma coisa que o cosseno de quanto? 45, tá. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. O que você está querendo me dizer? Estou querendo te dizer o seguinte. Quer dizer, então, que o seno de 20 graus, ele vai ser exatamente igual... Mas, pera, 20 graus não tem na tabela. Realmente, ele não tem na tabela. Mas eu tenho uma certeza absoluta. Eu sei que esse seno de 20, obrigatoriamente, ele vai ter que ser igual ao cosseno de 70. Mas, por que você chegou a essa conclusão? Pensa comigo. Você está vendo que seno de 30 com cosseno de 60? Se você for ver, isso daqui são arcos complementares. Ou seja, o 30 com o 60, eles dão 90 graus, que é o complemento. Portanto, quando um for seno, o outro vai ser cosseno. Olha para cá. Está vendo 45 e 45? 45 mais 45, isso dá 90. Quer dizer, um é o seno, o outro é o cosseno. Então aqui é a mesma coisa. Se você tem 20 graus aqui com 70, isso dá 90, complemento, seno com cosseno, funções opostas. Sempre vai respeitar isso? Sempre vai respeitar isso. Não preciso nem dizer que, por exemplo, o cosseno então de 20 graus, ele obrigatoriamente vai ter que ser igual ao seno de 70 graus. E assim por diante. Mas por que você está falando isso tudo aqui, ó? Volta para cá. Galera, como eu tenho o cosseno de 17 com o seno de 73, você consegue pensar comigo que o seno de 73, ele complementa o cosseno de 17? 17 mais 73, 90. Um é o seno, o outro é o cosseno. Portanto, esses caras eles são exatamente iguais. Então, o mesmo valor do cosseno de 17 é exatamente igual ao seno de 73. Portanto, quando você divide uma coisa igual, né? Então, por exemplo, 7 por 7 dá 1, 10 por 10 dá 1. Coisas iguais, nós vamos resultar, então, que o nosso y vai ser igual a 1. Essa é a resposta do nosso exercício de número 3. Chegamos então no exercício 4 e é o mais legal, um dos que eu mais assim, vejo cair realmente no vestibular. Pessoal, esse exercício 4 ele é importantíssimo, principalmente lá na ótica. Existem muitos exercícios na ótica geométrica que você tem, por exemplo, na lei de Snell, que eu já vi você precisar aplicar isso daqui. Então, olha lá. Sendo x um ângulo agudo, quer dizer menor que 90 graus, e o seno de x valendo 1/3, qual que é o valor da tangente de x? Eu vou explicar esse exercício de duas maneiras. Então vamos lá, bora para a primeira maneira. Então pela primeira maneira, pessoal, vocês vão partir daquela relação fundamental. Se ele te deu o seno de x, você consegue calcular o cosseno, porque lembre-se que a tangente, galera, ela não é nada mais, nada menos do que o seno dividido pelo cosseno. Bem simples. Então, o seno de x é 1/3. Aí, galera, a primeira maneira que nós vamos ter aí é exatamente calcular isso daqui, ó. Vem comigo. Vai ficar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Portanto, se você tem o seno, vai ficar 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, 1 ao quadrado, isso dá 1. 3 ao quadrado, isso dá 9. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Passa então isso daqui para lá, ficaremos que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 sobre 9. Tirando o MMC aqui, então o meu cosseno ao quadrado de x, então esse 9 vai passar lá, vai ficar 9 menos 1 sobre 9. Eu vou concluir aqui em cima, olha lá, que o meu cosseno ao quadrado de x, ele vai ser igual a 8 sobre 9. Extraindo a raiz, pegando somente a parte
positiva dela, eu ficaria o seguinte: raiz de 8 é 2 raiz de 2 e a raiz de 9 vale 3. Pronto, descobri o cosseno. Agora eu vou apagar e vou concluir o exercício. Dando sequência, minha tangente de x é seno pelo cosseno, portanto, minha tangente vai ser o seno, que vale 1/3. Então, vou escrever aqui, ó, 1 sobre 3, dividido pelo meu cosseno, que vale 2 raiz de 2 sobre 3. Galera, eu vou fazer aqui os extremos com os meios, então 1 com o 3, esse com esse. Eu já vou perceber o seguinte, ó, vem comigo. Eu tenho que a minha tangente de x, ela vai ser igual, então, a 3 vezes 1, dividido por 3 vezes 2 raiz de 2. Se você já está mais familiarizado, você vai perceber que esse 3 com esse 3 vai sumir já logo aqui. Então, pula essa etapa. Portanto, você vai ficar que a tangente de x, ela vai ser igual a 1 dividido por 2 raiz de 2. Como eu não gosto de ficar com essa raiz de 2 e nem posso ficar com essa raiz de 2 dividindo, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 e eu vou concluir então que a minha tangente de x vai ser igual a raiz de 2 dividido por 2 vezes raiz de 2 com a raiz de 2. Então essas raízes vão resultar em 2, raiz de 2 sobre 4. Essa é a resposta do nosso exercício 4 da primeira maneira. Então, a segunda maneira para esse exercício, que eu particularmente uso demais nos meus exercícios, é pensar o seguinte: o seno, galera, não foi dado que é 1/3? Então, o seno ele não é o cateto oposto pela hipotenusa? Se for imaginar, então, um triângulo retângulo, ó, vou fazer ele aqui, ó, vem para cá e vem para cá. Então, se for imaginar um triângulo retângulo, galera, desse jeitão, com esse ângulo x graus, eu tenho que o cateto oposto a ele vale 1. A minha hipotenusa vale 3. Então, pessoal, ó, cateto oposto à hipotenusa, está faltando descobrir o cateto adjacente. Para descobrir esse cateto adjacente, você faz o Pitágoras. Então, ficaremos assim, ó, 3 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais o k ao quadrado, quer dizer, o cateto adjacente que você quer descobrir. 3 ao quadrado, isso dá 9. 1 ao quadrado resulta em 1, portanto, meu k ao quadrado vai ser igual a raiz de 8. Ó, vem comigo, ficaremos assim, ó. Então, o meu k ao quadrado vai ser igual, passo 1 para lá, vai ficar 8. Portanto, meu cateto adjacente vai valer a raiz de 8. Ou seja, o meu k ele vale 2 raiz de 2. Com isso, descobrindo o cateto adjacente, você já pode concluir logo de cara que o seu cosseno de x, então o seu cosseno de x é o cateto adjacente, 2 raiz de 2, dividido pela hipotenusa. Ó, já descobriu esse carinha aqui. E para finalizar, então, você vai concluir que a tangente de x nada mais é, nada menos é do que o seno, então 1/3 dividido pelo cosseno, 2 raiz de 2 sobre 3. Então, muito tranquilo, muito fácil, a gente já fez a resolução disso daqui. Você vai concluir que a sua tangente de x vai ser igual, vou cancelar já direto, porque eles não vão ser multiplicados, esse 3 com esse 3 diretamente. Eu vou ficar com 1 sobre 2 raiz de 2. E fazendo a radiciação aqui, eu concluo que a tangente de x valerá raiz de 2 sobre 4. Tá vendo? Mesmo jeito, chegamos no mesmo resultado, só que uma apresentação diferente. Galera, grande abraço e até a próxima aula.